o meu abraço e o restante de brasileiros e brasileiros, o meu respeito. Tenho enfrentado o grau de analfabetismo no poder em seu desavergonhamento máximo. E então resolvi, neste nosso esclarecimento de hoje, falar sobre isso. Então, uma celeuma sobre documentos. E dizem que eu me digo, se intitula Presidente Constituinte do Brasil. Vejam, eu não tenho isso como falta de respeito. Eu tenho isso como falta de cérebro. Eu estou com uma massa de estrume que o diabo defecou fora da latrina dele lá no inferno, como eu já tenho dito nas letras. E essa massa de estrume acabou caindo no ventre de nossas mulheres que tinham alguma predestinação para a recepção de demônios. E aí foram proliferando, na medida em que a nação ia se despegando da espiritualidade e se transformando num composto biológico que não tem definição na natureza, não tem forma no sistema biológico solar e, é claro, não tem identificação nas ciências, no próprio grau de inteligência da espécie humana. É uma massa que está aí. Nós sabemos identificar porque nós viemos da multidimensionalidade, onde a nossa percepção de Deus, da criação do universo, da matéria, do sistema de energia que compõe as galáxias, é bem mais expandido do que a inteligência da humanidade tridimensional. Não vou falar da humanidade originária da Terra, porque a Terra é o planeta bebê da Via Láctea. Por isso ela é engraçadinha demais. E tudo na Terra é muito encantador. Ou quem não se encanta na frente de um bebê? Não tem quem não se encante. Já fizemos essa experiência até com os piores facínoras de penitenciárias. Eles sorriem quando veem uma criança. E a gente também se entusiasma na frente de um bezerrinho recém-nascido, até de um ratinho. Eu posso falar muito bem disso porque eu venho da estrebaria, como Jesus, do meio de rato, de barata. Aliás, barata não tinha lá no Rio Grande do Sul, na minha época. Eu acho que até hoje não tem. Eu vim conhecer barata no Paraná. Mas os outros bichinhos tinham. Bicho de pé, pulga, cachorro. Fazenda tem muito cachorro. E aí eles pegam pulga. E o meu pai não deixava nós matar nada que não tivesse atrapalhando. E a gente então nasceu mais ou menos com essa educação de convivência com a natureza. E aí
aprendemos a respeitar as criaturinhas mais miúdas, como todos nossos irmãos, todos filhos da Terra, deste planetinha bebê da Via Láctea. Então, aqui não se pode nem transmitir conhecimento que nós, por exemplo, transmitiríamos ou dialogaríamos com a humanidade, vamos dizer assim, de um planeta vivo da Via Láctea que tenha bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos na frente da Terra. É desses planetas que chegam aqui os ETs. Já imaginou para atravessar milhões de quilômetros de espaço do planeta de origem deles, passando por entraves dimensionais, aliás, entraves de energias de todos os tipos que você possa imaginar e não se possa imaginar também. E chegam aqui, são e salvo, com equipamento para nos ajudar. Então, uma coisa que eu preciso explicar também sobre o disco voador. O disco voador é a mesma asa do avião, só que é redondo, porque a cápsula onde fica a tripulação, ela fica sempre de pé. Aí a asa do disco voador é que se move ao redor da cápsula, conforme o fluxo de energia que a asa recebe, ou seja, a roda recebe, é o jeito que essa asa passa pelo respectivo obstáculo energético, porque aí no espaço não tem obstáculos físicos, orgânicos, são obstáculos de energia inorgânica. E aí então as asas, em forma de roda, ela se movimenta de acordo com o fluxo de energia que bate nelas, obriga elas a encontrar passagem. E vão passando. Velocidade muitas vezes superior a tudo que nós conhecemos. A gente poderia, sim, imaginar velocidade superior à do som. Talvez não chegue a tanto, mas chega quase a isso. Enfim, para atravessar milhões e milhões de quilômetros, é preciso uma velocidade muito rápida. Agora, não dá para calcular essa velocidade, porque no espaço livre não existe obstáculo praticamente material. A gente só pode calcular as coisas que tenham um núcleo material, senão não tem como calcular. E aí, então, a velocidade, por exemplo, para nós calcular a velocidade de um disco voador que, vamos dizer, venha de um planeta, de um sistema solar que esteja a 500 milhões de anos-luz nossa aqui. Só que lá nesse planeta não é 500 milhões de anos-luz nossa, já tem outra medida de tempo lá. E aí, o deslocamento deles até chegar aqui ao sistema solar é numa velocidade diferente. Nós poderíamos imaginar, por exemplo, que essa nave estivesse até parada no espaço. O sistema energético que controla a movimentação do conteúdo material da galáxia é que leva ela, movimenta. Assim como, por exemplo, uma corrente marítima, você joga alguma coisa totalmente sem movimento próprio e a corrente marítima leva aquilo na velocidade dessa corrente marítima. Então, na Via Láctea também, ela é cheia dessas correntes, não são marítimas, são correntes de energia. As naves, então, esses nossos irmãos que estão, vamos dizer, nesse planeta há bilhões de anos, luz, mais velhos do que nós, eles têm domínio sobre tudo isso aí. Então, eles sabem como direcionar, como construir um painel de dentro dessa nave, que dentro desse painel aí,
a tripulação então sabe colocar a nave dentro dessas correntes de energias da Via Láctea. Então, dentro de uma corrente de energia dessa Via Láctea, o motor não se move. É a corrente de energia que leva ela. E aí transporta essa nave, vamos dizer assim, por alguns milhares de quilômetros, como se ela fosse um objeto totalmente sem movimento ali dentro. Ela não gasta energia e aí ela pode ultrapassar a velocidade do som. Ela pode atingir velocidades incríveis de acordo com se movimentam essas correntes, vamos dizer assim, para entender melhor, correntes atmosféricas não seria o nome adequado para isso. Mas correntes atmosféricas da Via Láctea. Então entra ali e aí se perde o cálculo matemático da velocidade, porque a velocidade é dessa corrente atmosférica, dessa corrente marítima de energias da Via Láctea. Então, dentro disso, vamos dizer, a nave adquire uma velocidade superior ao som. Então, é como se ela desse um pulo, um salto. Como vocês já viram uma pulga pular, dizem que ela pulga 1 milhão de vezes o tamanho, o comprimento dela. Então, nesse salto da pulga de 1 milhão de vezes, seria mais ou menos o salto de uma nave rumo à Terra aqui, ou rumo a qualquer um outro planeta habitado que ela se dirija. Então, quando ela pega essa corrente de energias, ela dá aquele salto da pulga, bilhões e bilhões de vezes superior à capacidade própria de locomoção dela. Então, é desse jeito. Esses dias eu vi alguém da NASA explicando a dificuldade que nós temos para entender a presença de ETs aqui na Terra. Ele não estava duvidando, não pondo dúvida nenhuma, mas apenas colocando as dificuldades da ciência nossa, de nós terráqueos aqui, entender a coisa. Então, por isso é que eu estou fazendo essa explanação, porque eu entendo muito bem. Jesus entendia extraordinariamente bem, Sócrates, Gautama, enfim, todos os que procedem da multidimensionalidade. Só que naqueles tempos lá, nem mencionavam isso. Moisés, por exemplo, foi o que mais tentou transmitir isso aí. Mas a cabeça do povo judeu na época não tinha espaço para receber isso. Aí foi que ele criou todas aquelas histórias ali para poder transmitir alguma coisa que embasasse o que ele veio para entregar para o terráqueo aqui. Um modelo de civilização que possibilitasse a humanidade se desenvolver em termos de unidade, quer dizer, uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espírito. Se vocês começarem a estudar os 10 Mandamentos e os 4 livros que tentam explicá-lo, vocês vão ver que o que está, o ensinamento que está ali praticamente oculto, é isso. Quer dizer, Moisés esclarece que a população da Terra, ela é igualzinha à população dos demais planetas aqui no sistema tridimensional, como também no sistema multidimensional, no sistema bidimensional, menos no sistema unidimensional, porque ali é tudo bem diferente. É a espécie de o embrião da criação. Mas a partir do sistema bidimensional, que já começam daí, assim, o núcleo da célula já ser composta, então já começa a diferenciar. E quando chega então na tridimensionalidade, já
o invólucro físico-químico é bem mais leve e a cabeça então fica bem mais expandida. Aí se dá o grau de inteligência. Então começa o ser humano a ter um destaque totalmente identificável no meio do no meio da vida animal. O ser humano se identifica diferente. A identificação não era para ele ocasionar medo às outras espécies, não. Era para ele inspirar amor, que as outras espécies estivessem a serviço do homem. Isso aí era a intenção do sistema biológico solar. Só que daí o homem resolveu se estabelecer pela sua própria índole, e aí foi perdendo contato com a sua origem da Terra e foi resultando um produto da sua própria história. Já imaginou, por exemplo, o ser humano nascer do seu próprio pensamento? Seu próprio pensamento é retrógrado, é de bebê. É claro que tinha de virar uma humanidade bebê. Como Jesus deixou isso bem claro nas lições, as últimas, principalmente a última lição dele, quando ele disse para Deus: Pai, não leve em consideração o que eles estão fazendo. Então ali ele viu que Deus estava um pouco brabinho com a bebezada. Mas ele intercedeu, foi a primeira intercessão de Jesus Salvador. Ali pregado na cruz. Ele diz: Pai, acalme, não fique nervoso. Olha aí, eu tô achando engraçado e o meu amor por eles, você não sabe a quantia que aumentou agora. São os bebezinhos. Eu que me enganei. Você me mandou aqui para você babar e eu acabei me equivocando. Dei uma de mestre e eu fui ver isso já muito tarde. Daí eu ensinei para eles: aquele de vocês que quiser ser mestre, lave os pés dos outros. Seja o servidor dos outros. Que o mestre aqui é para fazer isso. Quando chega a ser mestre, então daí ele adquiriu o grau para servir os outros, dentro da sua totalidade física, totalidade mental e totalidade espiritual. É lições de Jesus, o Deus patrono da civilização brasileira, que dirige este processo agora que nós estamos promovendo. E aí, então, é claro que não se pode levar em consideração nada. O qual é a babá que pelo o bebê que ela está cuidando fazer xixi no colo dele. Ele vai espancar o bebê. O bebê fez cocô no colo dele. Ele vai jogar o bebê na parede. Não, o bebê usa a fralda para fazer cocô na fralda, fazer xixi na fralda. E a babá está aí para tirar a fralda suja do bebê, limpar ele, deixar perfumadinho, trocar a fralda e encher de beijo em troca do cocô no seu colo. Senão não é babá. Mas a gente não aprende isso, não vem com esse ensinamento aflorado em nosso mecanismo de consciência. O nosso mecanismo de consciência tem a consciência remota do espírito, mas ele se suplementa da índole biológica, que é puramente matéria, é material. E essa matéria é só uma composição físico-química. Ela tem as reações de humores, as reações orgânicas daquilo que entra pela boca, os nutrientes que entram pela boca, mas principalmente das correntes elétricas e magnéticas que movimentam esse composto físico-químico. Então, o espírito leva tempo. Diz a história, os evangelhos ali, que Jesus levou 30 anos para começar a saber o que ele era.
E se descobriu já de bastante tempo vestígios dele nos mosteiros de Tibete. Está lá bem escrito nos livros antigos dos mosteiros lá, daquele judeu de mente e virtudes extraordinárias, incomuns e inexplicáveis que apareceu por lá em busca de sua autoidentificação. Tem vestígios no Japão, comunidades seguidoras de Jesus, comunidades cristãs, como se diz hoje, que também ninguém sabe como surgiu lá. E existem investigações já bem adiantadas que diz que Jesus andou por lá também. Ele não tinha a dificuldade que nós temos aqui, de naquela época pegar um navio e correr o risco de naufrágio nos mares e tal, para chegar lá naquela distância. Então, é quase inconcebível a viagem de um judeu saído lá da Palestina e chegar lá no Japão. Quase inconcebível isso. Mas Jesus não tinha esse problema. Jesus se desmaterializava. Ou seja, ele se dissolvia no sistema energético que sustenta a Terra, e aí não tinha problema de distância. Ele estava aqui e, de repente, quase que instantaneamente, ele podia estar lá no Japão, podia estar lá no Tibete. Isso ele deixou bem claro depois que ele saiu do túmulo. Ele mandou Tomé botar o dedo nas feridas dele. Veja aqui, é carne, é material, pegue eu. E eu não tenho dúvida nenhuma, depois que... Está aqui, ó. É uma matéria bem compacta. Isso aqui sumiu. Dizem os médios que os cientistas médios que estudam isso, eu tenho grande respeito por eles, chamam de desmaterialização. Aconteceu comigo, isso aqui, ó. Chamou, estava aqui, onde eu sempre estava. Eu estava fazendo um vídeo na outra sala. Não vim atender, mas Dona Mércia, que estava fazendo a gravação, o doutor que estava aqui, o doutor Guilherme, psicanalista, médium também, pessoa respeitadíssima, vocês vão ver eles depois no Poder, que tipo de criatura é. Ele ouviu também. Aí terminei a gravação, eu vim atender, eu sempre faço isso. Não estava mais o telefone. Eu fui e me queixei, olha, não sei, acho que vocês vão me ajudar eu ver se eu ainda estou em condição para fazer alguma coisa. Eu estou achando que eu estou ficando caduco para o lado do normal. Dona Mércia, o que aconteceu? Vocês viram o telefone tocar? Sim, vi. Só que eu não acho mais o telefone. Para mim, eu tenho certeza que estava lá onde eu sempre boto. Mas eu devo ter deixado em algum lugar, porque eu não acho mais. Aí saíram nós três. O apartamento não é aquelas coisas assim tão grandes. Nós revisamos tudo. Foi revirado. Não achamos. Tudo onde podia. E eles ficaram certos de que eu não tinha deixado em outro lugar, porque tudo eles viram aqui. O doutor Guilherme ainda falou, não, mas eu vi, o telefone tocava. Aí eu até quis ir atender, mas como o senhor estava gravando, eu esperei. E daí ficou todos esses dias, fizemos várias buscas. Inclusive para desencargo de diagnóstico. O doutor Guilherme viu o carro dele, onde nós tínhamos saído tarde. Não tinha vestígio nenhum. Aí, de repente, eu pego a pasta, é uma pasta grande, botar os documentos dentro,
Doutor Guilherme estava na frente ainda. Aí eu peguei, olha aqui o que aconteceu. Ele olhou o quê? O telefone que tinha sumido estava aqui dentro da pasta. Será que eu tô louco mesmo que estava aqui? O doutor Guilherme disse, não. Eu sou testemunho que o senhor não está, porque faz uns 15 dias aí, todos os dias o senhor sai com essa pasta, bota documento dentro, tira documento, o senhor nunca viu esse telefone aí. Eu sou testemunha, estive sempre junto com o senhor, sou eu que acompanho o senhor nessas coisas. O senhor pode ter certeza que não está maluco. E daí foi que ele me disse, não, lá no meu centro, nós estudamos esses fenômenos. E tem inclusive uma médica lá que já colocou para nós coisa semelhante ao senhor. Só que foi o cartão de crédito dela. Desapareceu. Aí ela cancelou o cartão de crédito e de repente, passado muitos dias, o cartão de crédito dela estava numa bolsinha que ela usava assim com outras coisas, estava ali o cartão de crédito dela. E ela também foi a mesma coisa que o senhor. Ela pedia socorro para saber da sanidade mental dela, como é que estava e tal, mas é uma médica perfeitamente normal. Então você pode ter certeza de que o fenômeno da desmaterialização se apresentou para o senhor entender o que foi a ressurreição de Jesus, o que foi a subida de Jesus para o céu, ou seja, o sumiço dele no espaço na frente dos apóstolos, o que é a presença de um anjo e de repente aquele anjo não está mais ali. Então isso aconteceu com o Senhor, que talvez Jesus, que o Senhor diz que está no comando disso aí, sentiu a necessidade de ensinar para o Senhor que o Senhor mesmo, chegando ao grau de Jesus, que nós sabemos que não vamos chegar lá, mas é possível chegar. E o Senhor vai fazer a mesma coisa que o telefone fez. Está aqui um aparelho totalmente inerte. Desapareceu e já apareceu de novo. Ele desapareceu fisicamente para algum lugar e voltou depois? Não. A nossa razão não aceita isso. Ele desmaterializou. E aí daí eu começo a entender. O universo neutrino, o universo atômico no qual nós nascemos da Terra e vivemos nele, esse universo ele é compacto. Ou seja, esta matéria aqui, esta matéria aqui não passa por esta, ela bate aqui, não passa. Agora, o universo neutrino, o neutrino é um universo tão material quanto o nosso, só que a composição molecular desse universo passa por aqui, passa pelo meu corpo e ela não tem obstáculo. Por isso que ele mantém o conteúdo da criação, não é só da Via Láctea, é de todas as galáxias do universo. Está dentro desse universo neutrino, universo material, mas que não ocupa espaço. Ele passa por tudo. E aí é o universo, quer dizer, é o tipo de matéria. Quando o espírito desprende do nosso corpo biológico, ele imediatamente adquire o corpo neutrino. A mesma forma física que ele tinha no invólucro intelectual, é a forma que ele adquire espiritualmente. Então, agora, no controle do magnetismo quântico, já tem computadores desenvolvidos para capturar espíritos. Daqui uns dias vocês vão estar vendo isso aí, nós vamos ter um complexo de computador tudo quântico que vai organizar
o sistema administrativo do Brasil. O Brasil é um continente e vai deixar de ser essa aventura aí. Então, nós vamos ter um sistema de inteligência de governo auxiliando a iniciativa privada em tudo que ela quer fazer. E esse sistema aí, pelo tamanho, o gigantismo dele e a velocidade com que ele precisa atender 217 milhões de brasileiros, que nós esperamos que daqui a um ano seja 300 milhões e não pare de crescer, porque o nosso espaço geográfico comporta mais 800 milhões de pessoas. Imagina a quantia que nós podemos proliferar ainda. Então, esse complexo que nós vamos começar a montar, talvez ainda este ano, vai ter essa agilidade para orientar. Ele não vai dirigir a vida de ninguém. Ele não vai pensar por ninguém, diferente do que o Bill Gates estabeleceu aí, que encerrou agora. O coronavírus encerrou o sistema de inteligência artificial do Bill Gates, com o qual ele anunciou, inclusive, aí que era capaz de produzir a humanidade cibernética. Até o Japão se envolver bastante tempo com essa bobagem. Ao invés do ser humano cibernético, eles criaram lá a boneca de silicone e chegaram a um grau de demência tão grande que no Japão tem homens casando com a boneca de silicone, mulher casando com o boneco de silicone e apresentam para a família e aquilo se integra à família. Quer dizer, um ser absolutamente inanimado, uma boneca. E o sujeito vive com ela, só que não procria. O Japão está assim. E Bill Gates, entusiasmado com a coisa, aí jogou no mundo a psicose pandêmica do coronavírus. Eu vou contar a história para vocês porque é fantástica agora, não agora. Agora eu ainda tenho muita coisa para destrinçar na inteligência da besta. Mas depois que tiver isso tudo tem um negocinho aqui. É a torre chinesa na Argentina e na outra torre que eles têm lá na Lua, na face que controla o complexo magnético da Terra que dá essas coisas. Para a gente ver que eles têm a gente sob controle. Mas eu não tenho preocupação nenhuma, porque os chineses sabem quem eu sou. Então eles fazem só essas brincadeiras assim. Mas brincadeiras que eu tenho de dizer para vocês, na vida de vocês, é altamente prejudicial. Principalmente nessa geração de WhatsApp que eles estão fazendo aí. Me desculpem eu estar com o nome antigo, porque agora já é mais moderno, eles mudam isso tudo por uma questão de penetração psíquica. Então já está com a outra geração, se aqui aí de 5G, já passando para o 6G. Isso aí é tremendamente prejudicial. Aqui no Brasil eu vou proibir. Vocês vão me desculpar, mas essas novidades vão sair do Brasil dentro de poucos dias. Eu vou querer as minhas crianças fazendo cálculos matemáticos com a canetinha, papel. Eu vou querer as minhas crianças brasileiras fazendo redações. Eu vou querer as minhas crianças brasileiras ocupadas em expansão do intelecto, não em desprovimento do cérebro, que a geração que nós temos aqui já está assim. O WhatsApp hoje é um implemento da personalidade. Às vezes, quando me sobra um tempinho, e eu saio nos aglomerados, principalmente nos restaurantes
Aqui tem os grandes shoppings aí, tem aqueles restaurantes enormes. Eu entro assim, do meu jeito, de criatura vinda da estrebaria, no, no aspecto minimamente suficiente para não me correrem dali de dentro. E aí fico observando. Às vezes tem 4 pessoas, normalmente é isso, 4 pessoas na mesa, e tem aquele que está preocupado em comer. Mas tem o outro que está com o WhatsApp no lado ali, bota rapidamente uma bocada de uma garfiada, como se diz, na boca, e com o dedo no WhatsApp ali. E às vezes ele esquece que a função dele ali é comer. Aí ele lembra e dá 3, 4 garfiadas para dentro da boca e de repente ali. Essa pessoa não existe mais. O que está ali é um invólucro físico-químico que a natureza já se desfez dele e ele está ocupando espaço aqui e atravancando a vida dos outros. Só que eu não tenho nada com isso. Não fui eu que fiz a coisa, eu só observo. Agora eu observo e fico com muito dó. E quando eu interpelo o mestre sobre isso, eu tenho recebido esclarecimentos duros. Ele diz: o ser espiritualizado é o que o cérebro dele é. Se ele não tem mais cérebro, ele é o túmulo de um espírito que está sofrendo. Ele se tornou o inferno de si mesmo. E aí então esse espírito agradece a Deus se ele sair desse inferno que o prende. E aí me fez lembrar, há 2000 anos atrás eu já falei sobre isso, quando eu ensinei que o espírito não morre quando o corpo físico morre. O espírito morre quando ele reencarna num corpo sem cérebro, porque é o cérebro que faz a recepção do espírito. Ou seja, o verdadeiro corpo do espírito é o nosso sistema intrasensorial. É ele que absorve o espírito e o conecta a Deus. Então, um corpo que perde a capacidade intelectual, esse espírito está morto ali. Ele está morto e não apodrece. E aí esse é o inferno dele. Jesus explicou isso lá atrás. Eu fui ver, daí é verdade, está lá escrito. Não para duvidar dele, mas para mim me suprir para poder falar no assunto. E façam essa experiência. Começem a olhar ao redor de vocês e façam a estatística de quantos sobram dentro do nosso país com capacidade de raciocínio. Eu já não encontro fora do nosso grupinho aqui, que não me interessa se raciocínio, se não tem raciocínio, sem nada. É o meu corpo de ação. É o meu corpo de advogado na maior causa advocatícia que existe na face da Terra hoje, que é a intervenção constituinte no processo histórico, que esse punhadinho de gente comigo levantou em sede de processo histórico no Foro de Soberania e acabou se alastrando pelo mundo inteiro e incitando um tempo novo para a humanidade inteira. Então, eu fico com o modelo que Jesus colocou,
bandido crucificado ao lado dele. Então, quando os magistrados, os legisladores, os advogados, os homens de Deus, as pessoas santas, o transformar de médico absoluto, não tinha doença que ele não curasse, e ele curava milhões. Chegava a restaurar a vida para mortos já em decomposição, como foi o caso de Lázaro. Transformaram esse homem, além de dar vida, além de alimentar, ensinava. E não ensinava qualquer coisa, ensinava as pessoas a serem iguais a eles, dizendo: sede pelo menos meus imitadores, como eu sou a imagem do meu Pai. Transformaram esse homem num bandido igual àquele que a única solução era crucificá-lo para exemplo dos outros. Foi esse que Jesus colocou como modelo quando disse para ele a invocação dele: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu para Jesus que levasse ele para lá. Ele sabia do seu estado. Pediu para Jesus que só lembrasse dele. E aí, na lembrança de Jesus, ele teria o conforto na condenação, aonde ele fosse pagar pelas suas culpas que estava sofrendo ali na cruz. Jesus o surpreendeu com a sentença. Hoje mesmo, agora mesmo, você estará comigo no reino de Deus. Então, é a minha situação. Incrível. Eu não quero, não é que eu não quero, eu queria sim ser parecido com Jesus. Eu sei que não sou. Eu sei que milhões, ou bilhões, ou trilhões de anos ainda eu tenho pela frente em gestação espiritual para mim começar a entender o absoluto da eternidade e começar a me aproximar de uma gestação que me deu nascimento dentro dela. Sei disso. Mas desde já, nesta distância que eu estou de Jesus, de Deus, eu sinto uma vontade danada de ser bem parecido com Ele. Sei que não posso, mas a vontade de ser bem parecido com Ele já me dá equilíbrio para mim ser o magistrado do meu país. E aí, é claro que eu tenho de buscar nele as orientações. E aí, eu tenho de começar pela avaliação de personalidade. Os primeiros que eu tenho de avaliar são os meus inimigos. São aqueles que eu tenho de meter lá na Ilha das Cobras. Depois julgá-los. E se for preciso corte marcial, eu tenho de ter a isenção magistral para aplicar a pena. Agora, até lá, eles são tão puros, tão inocentes e tão necessitados da misericórdia, do bom senso, da lucidez e da solidariedade humana quanto um bebê recém-nascido. Isso
eu já sinto na minha estrutura de consciência que eu já posso ser. Eu não olho o meu inimigo como alguém que eu tenha de justiçar, que eu tenha de bater nele, que eu tenha de judiar dele. Me dói o que ele faz. Não vão pensar que a minha alma não seja uma chaga pura. Suportar como magistrado da minha nação um volume de mais de 12 milhões de pessoas assassinadas por esses inimigos. Assassinadas sem necessidade de fazerem isso, fazem isso para roubar a nação. Tomar a aposentadoria das velhinhas